A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez com a nossa aula de número 9, 1º de dezembro de 2019, o reinado de Davi. O nosso texto áureo nos diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e lhe exaltara o seu reino por amor de seu povo. 2 Samuel 5,12. A glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Nós vamos aqui a leitura bíblica em classe, está lá em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Davi dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. O rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos ele reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso, se diz: Nem cego nem coxo entrará nesta cidade. Assim habitou Davi na fortaleza, que chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, para edificar a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltava o seu reino por amor do seu povo. O objetivo geral é demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Objetivos específicos é apresentar a constituição de Davi como rei, evidenciar a consolidação do reino de Davi e atestar a grandeza política do reinado de Davi. Na nossa introdução, nós temos o seguinte: o pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimento se originaram em Deus. Está lá em 2 Samuel 8,6. Os 33 anos que reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses em Hebrom velam um rei protótipo do Messias que viria. Por isso, Davi é considerado um tipo de Messias, né? Isso está confirmado pela profecia de Miqueias, é mencionado nos escritos de 2 Samuel 5,12 e pela profecia de Gênesis 49,10 em relação a Jesus Cristo. Se vocês olharem lá, em 2 Samuel 5,12 diz que o Senhor colocou Davi para apacentar e cuidar, né? Se tornar chefe sobre Israel.
Então, logo, Gênesis 49:10 diz que o cetro não se afastará de Judá. O legislador estará sempre aos seus pés, né? Até quando Siló, né, voltar. Ou seja, Judá é a tribo de onde Jesus nasceu. Jesus, ele é da tribo de Judá. E a tribo de Judá tem por símbolo um leão. Por isso Jesus é o leão da tribo de Judá. E quando quando eles falam que o cetro não se afastará de Judá, a tribo de Judá, ela recebeu esse nome porque é um dos filhos de Jacó. Filho este que foi o mentor, né, que deu a ideia de matar José. Ele que deu a ideia de jogar José no buraco. E ele também deu a ideia de vender José. Judá foi o principal executor, né, de José. Por isso o cetro nunca se afastará da casa de Judá devido a isso. Ficou marcado, né? Deus tem um acerto de contas com Judá perpétuo, né? Devido a essas coisas que ele fez. E ainda ele abusou, né, da sua cunhada, né? Ele abusou da cunhada dele. Então, tudo isso recai sobre Judá, tá bom? Por isso que diz que o cetro, tá lá em Gênesis 49:10, não se afastará de Judá, e o legislador estará sempre aos seus pés, ou seja, a lei estará sempre batendo ali em Judá. E Jesus nasceu da tribo de Judá, né? Ele é geração de Davi, Davi também é da tribo de Judá. Então, por isso que Davi é uma espécie de Messias, né? Porque ele veio para unir, né, uma nação dividida. Vocês sabem que Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com a tribo de Judá, que é a tribo dele, e a tribo de Benjamim, que ficou, certo? A sede da tribo do norte era Siquém, e a capital da tribo do sul era Jerusalém. E Davi chegou para ser rei de todas as tribos. Então, Davi chegou para unir todos os reinos. E ele conseguiu isso. Davi é constituído rei e tem 3 motivos para sua escolha. Então vamos lá conhecer por que Davi foi escolhido rei, né? Vamos lá. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso, né? Então, pessoal, sempre que alguém é colocado em um cargo, alguém é chamado para regente, para pastorear, para assumir uma congregação, para assumir um departamento, é porque ele tem mérito, né? Deve ser pela meritocracia e não por amizade ou por ser o queridinho do pastor, né? Deve ter meritocracia, ou seja, a pessoa deve merecer, deve ter feito por onde merecer aquele cargo. Através do seu testemunho, da sua vida libada, ele merece ser colocado em tal posição. Então a gente não aceita que uma pessoa de uma vida bagunçada receba um cargo na igreja que seja autoridade sobre você, que tem uma vida em santidade. Então isso gera um desconforto muito grande na igreja. Se alguém que não tem uma vida libada, que não tem uma vida no altar do Senhor, recebe um cargo que fique com autoridade sobre alguém que tem essa santidade. Então a pessoa não aceita essa autoridade vinda de alguém que não está apto para aquele cargo. Então a meritocracia, ela é devida, ela é bem-vinda em todas as áreas, seja na profissional, seja na espiritual. A gente tem que ter méritos para merecer algo, né? Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel. Pela tribo do norte, ungido rei
pela tribo do sul também. 3 razões principais. A primeira, preenchia todos os requisitos da realeza. Ele era da tribo de Judá, Davi era filho de Jessé, ele era pastor de ovelhas, homem digno, ele era irmão, né, das nações, né? E o segundo motivo para ser escolhido, Davi tinha uma liderança nata, né? O cara era líder, era um militar de primeira, então ele era um homem com muita inteligência, com táticas militares, né? E o terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus, né? Segundo Samuel 3:10 dizia que ele ajuntaria, pastorearia Israel. Seria colocado como chefe em Israel, apacentaria. O que é apacentar? Ele foi chamado não só para ser rei, mas também físico, né? Cuidar, administrar o reino, mas também para ser pastor desse povo, dessa nação de Israel. E Davi conseguiu tudo isso. Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Então, está escrito que Davi deveria agir como um chefe e pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, né? Em hebraico é Najid, ele seria um capitão, príncipe líder. Como pastor, Roé, ele cuidaria, apacentaria e revelaria um amigo especial, Piel. Assim, Deus zelava pelo seu povo, né? Tá lá em Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor realmente é o nosso pastor, né? E sendo pastor, tendo Deus, Jesus como nosso pastor, Deus como nosso pastor, nada vai nos faltar. O pastor, ele tem esse papel de suprir as necessidades de suas ovelhas, de cuidar, né? De apacentar, trazer paz, né? Proteção para suas ovelhas. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não um déspota ou um tirano. Então Davi não precisava ser arrogante com ninguém, violento. Ele precisaria ser um amigo, um pastor amoroso e um líder. Só, irmãos, que liderar significa também criar muitas inimizades. Por quê? Nem sempre você, líder, vai dizer tudo aquilo que os seus liderados querem ouvir. Muitas vezes você vai ter que contrariá-los. E isso vai gerar um desconforto. Então, não que a pessoa deva ser um tirano, mas um líder deve sempre falar a verdade. O pastor amoroso também deve sempre falar a verdade. E isso vai machucar às vezes, mas é necessário falar com amor, mas também falar verdadeiro, ser verdadeiro, né? Falar como um verdadeiro líder. O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho, sem qualquer exibição ou domínio. O que às vezes acontece hoje é que o pastor, ele, devido à autoridade dada por Deus, né? Isso, claro, toda regra tem exceção. Ele não pode exercer o domínio, né? A igreja é minha, eu mando, né? Tem que me obedecer. Na verdade, o pastor, ele não deve pastorear, né? Apacentar o rebanho com exibição de domínio sobre o rebanho. A sua liderança deve ser exemplar, ou seja, se ele quer que a igreja seja de oração, seja um pastor de oração, que a igreja vai ver o seu exemplo. Paulo diz que não queria dominar a fé de ninguém, antes desejava ser cooperador da alegria de cada cristão. Então, Paulo deixou claro isso, né? Quando
eles estavam, a igreja lá, estava decidindo, né? Eu sou de Paulo, ou de Cefas, ou de Apolo. Ele disse, olha, ninguém é de ninguém. Um planta, outro colhe, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, ele estava dizendo, olha, nem quem pregou para vocês, nem quem cuidou de vocês, nem quem ministrou, quem ensinou é nada perto de quem esta palavra é. A palavra é de Deus, nós somos de Deus, a igreja é de Deus. Né? Nós só somos o que? Trabalhadores, cooperadores da alegria de cada cristão. Então, o que é um obreiro para o cristão? É apenas um cooperador. Ele está ali para nos dar uma palavra de Deus, seja ela de repreensão ou de motivação, mas que, quando a palavra é de Deus, você aceita, porque é a palavra de Deus que está te repreendendo ou que está te elogiando ou motivando, né? Entrando em aliança com o povo, ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho, né? Tendo qualidades de bom guerreiro e bom líder, Davi não poderia governar sem o povo, né? Portanto, precisava fazer alianças com todos os reinos, né? E ficar bem fortalecido. Observe que a aliança que ele teve tem características pastorais, não monárquicas. Por isso, fui ungido rei sobre Israel e todos prometeram lealdade ao novo rei. Por quê? As pessoas viram nele que ele não estava fazendo aquilo só porque ele queria reinar sobre Israel. As alianças que ele fazia, que Davi tinha feito, eram alianças para unir os reinos, né? E ele pediu ajuda ao povo para governar. Então ele era um líder que tinha humildade, né, de reconhecer que não fazia nada sozinho. Ninguém trabalha sozinho, ninguém é nada só. Nós precisamos, né, de todos, né? Eu como professor posso dizer para vocês que um professor ele não ensina sozinho. Dentro de uma escola há uma direção, há uma secretaria, há ali merendeiras, serventes, pessoas que limpam, da limpeza, né? Os inspetores de aluno que estão cuidando ali para que não deixe alunos, né, perambulando pela escola. O aluno tem que estar dentro da sala de aula aprendendo. Então, pessoal, ninguém faz nada só. A educação ela é um conjunto, né? Para você dizer assim, olha, eu sou um professor, um educador. Toda a escola educa o aluno, do porteiro ao professor, ao diretor, todos ajudam nessa educação, colaboram, corroboram. E na igreja o pastor também não dirige nada sozinho, não faz nada sozinho, ele precisa da ajuda dos seus obreiros, né, dos seus representantes, dos seus líderes e da sua igreja como um todo. O segundo ponto diz a consolidação do reino de Davi, a edificação de Jerusalém. Então, logo é ungido o rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. Então, se você ler 2 Samuel 3:2, 5:13, você vai entender que Davi ele adquiriu para si, né, mais concubinas, teve mais filhos, ele formou equipes, né, para trabalhar no templo, para servir no templo, para adorar no templo. E Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Quanto a Jerusalém, ele considerava algo particular seu, pois fora conquistada sob sua liderança. Então, Jerusalém, após a morte de Saul, foi tomada pelos jebuseus. E Davi lutou contra eles, expulsou, depois lutou contra os filisteus também e expulsou de lá. Então é um líder preparado, conhecedor das táticas de seus opositores, busca orientação divina, né? Sempre antes de ir para a batalha, Davi consultava a Deus e Deus, né, dava os seus inimigos em suas mãos.
Então não era só a técnica, né? Ele tinha também uma humildade muito grande, porque antes de qualquer coisa, ele entregava suas batalhas na mão de quem pode, né? Ele só ia quando Deus permitia que ele fosse. Então, as reformas religiosas que ele fez. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. O sentimento que envolve grande respeito pelas coisas de Deus, enquanto o rei Saul era insensível como sacerdócio. Dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Respeitava o sacerdócio, a arca e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la. Então, é bom levar em consideração que Davi não tensionava apenas fazer de Jerusalém uma capital religiosa para manter o povo leal a si. Não se trata de estratégia política. Davi era um homem que amava as coisas de Deus mesmo. Nas cerimônias religiosas, ele entregava para adorar a Deus. Ele se entregava mesmo, né? E às vezes ele até exagerava, né? Causava escândalo, como foi o caso, né, da esposa dele, Mical. Mas procedia assim porque desejava exaltar a Deus, né? Certa feita, quando Davi conseguiu trazer a arca para Jerusalém, Mical, sua esposa, o repreendeu porque ele vinha entrando em Jerusalém e ele rasgou suas vestes, né? De forma, ficou seminu, né? E adorava a Deus e rasgou as suas vestes de alegria, pulando e dançando na frente da arca. E a sua mulher Mical, filha de Saul, a primeira esposa de Davi, o repreendeu, né? E tinha ódio, né, do amor que Davi tinha por Deus. Ela não gostava disso, da entrega, da adoração de Davi a Deus. E a suprema aliança davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã, o profeta Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Sua família teria um grande nome. Podemos ver 3 coisas importantes aí: a firmeza da família na terra, os seus sucessores e a presença de Deus neles. A dinastia seria eterna, porque Jesus, né, ele é raiz de Davi, ou seja, ele veio dessa tribo, né, tribo de Judá. E o sacerdócio de Jesus, né, a dinastia de Jesus, ela é eterna, né? Ninguém vai tirar, nunca vai ter outro Jesus para apagar o que Jesus fez, né? Só tem um Filho de Deus, só tem um Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E a família de Davi, vocês sabem, primeiro, a firmeza da família na terra. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e um dos reis mais sábios que Israel já viu foi Salomão, filho dele, que governou com sabedoria, né? Foi o sucessor de seu pai e foi um grande rei, né? E os filhos de Salomão, da mesma maneira, governaram Israel. E sempre com a presença de Deus, né? Salomão pediu a Deus o que? Sabedoria para governar o seu povo. E Deus o deu tanta sabedoria que outros reis vinham aprender com ele. É brincadeira? Então, graças a Deus que o reinado de Davi tinha a liderança divina em primeiro lugar. A grandeza política do reinado de Davi, as realizações militares. Nas escrituras há registro, né, das diversas ações militares de Davi. Davi foi homem de guerra, homem habilidoso em batalha, né? Muitos denominam esse texto o Davi que ataca. Note que a tônica dos versículos sobre os verbos feriu, sujeitou, matou, tomou. Sua ação começou com o desbaratamento dos filisteus, né? A primeira coisa que ele fez foi os jebuseus e os filisteus ele mandaram embora, né? E assumiu Jerusalém. E depois se alastrou pelas fronteiras. Ele venceu, né, os filisteus, depois os moabitas, os sírios, os edonitas, e assim foi.
Não demorou para que importantes possessões gentílicas, né, estavam sob o domínio, sob o controle de Davi. Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são denominadas pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes assim, segundo o seu coração. O que é uma pessoa ter um líder segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração, mas ele agia, ele consultava a Deus para tudo, ou seja, era um homem que tinha o seu coração, né, ligado no de Deus. Sua liderança era sempre pautada na liderança divina. Sempre ele consultava a Deus, por isso que ele foi vitorioso, né? As administrações de Davi. Davi foi um grande administrador também. Davi, ele destacou-se no campo militar, né? No campo político e no campo administrativo, né? E também religioso. Ele fez importantes mudanças na área administrativa, né? No comando de suas tropas, ele colocou Joabe. Havia um guarda real, um superintendente na corveia que lidava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes de sua confiança, Zadok e Aimeleque, um cronista e um escrivão, os quais eram responsáveis pelos registros, né, e documentação do Estado, dentre outras mudanças administrativas, né. Esse corpo administrativo não era autônomo, todos agiam com a permissão do rei. O sucesso de um obreiro depende da oração, pregação, ensino, mas também a administração eficiente das coisas de Deus, né? Paulo diz que 2 tipos de obreiro precisam ser bem remunerados: os que se afadigam na palavra, ou seja, que pregam incessantemente, e os que administram bem. Aí nós vamos lá, se for entrar nesse mérito, pessoas que são pastores que saem, evangelizam, pegam o sol quente mesmo atrás de almas, né? Esse tem que ganhar bem. E também aqueles que administram bem a obra do Senhor, ou seja, pastores que a sua igreja não anda devendo a ninguém, pastores que pagam o que deve, pastores que têm o nome da igreja limpo, que a igreja, ninguém tem o que falar na cidade da igreja. Então tudo isso é pastores que administram bem, né? O culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque. Crê-se que Abiatar já estivesse aposentado. Historicamente, pôde-se entender que, no aspecto religioso, as cerimônias desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Davi faz tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele faz, né, com todo cuidado, amor e reverência, sempre com o objetivo maior da glória de Deus, né? Então, o que a gente tem que fazer realmente é fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Então, em 1 Crônica, se você ler 23, de 1 a 30, você vai ver lá que Davi, ele coloca, né? Ele faz uma lista antes dele morrer, já idoso, já velho, ele faz lá uma lista de todas as pessoas que era para trabalhar no templo do Senhor, as pessoas que eram porteiros, né? Ele listou quem ia cuidar, os padeiros que faziam o pão sagrado, os sacerdotes que ofereceriam sacrifício, todos que trabalhariam no templo, para que nunca parasse, nunca cessasse o louvor e a adoração a Deus, os músicos, né? Os cantores, né? Os levitas, tudo ele cuidou, deixou tudo separadinho, quem seria, quantos seriam, o que fariam, para que nunca cessassem a orientação. Se você quiser ler mais profundamente, você pode pegar lá 1 Crônicas 23, de 1 a 30. Então 30 versículos que lá está dizendo um por um dos cargos e quem seriam as pessoas que iriam ser colocadas nesses cargos. Então a organização do culto é algo que deve ser pensado, né? Todo cuidado, pois os que fazem isso
por vontade própria, sem prescrição, sem normas divinas, poderão sofrer as consequências da parte de Deus. Então, vocês sabem disso, que na época de Davi era a época da lei. E então tinha todo o ritual, né? Da oferta, dos sacrifícios, dos holocaustos, né? Da expiação, os pães, a ceia, né? A congregação, o culto, era tudo muito metódico, né? Tinha que ser tudo como o Senhor queria. Vocês sabem, né? Que é o que aconteceu com Nadab e Abiú, que ignoraram esses preceitos. Você sabe que para entrar no templo, o incensário tinha que ser aceso com o fogo de dentro do altar, o fogo que não se apagava da candeia. E eles acenderam outro fogo, né, pegaram lá fora e entraram, né, no santuário do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor os fulminou, né, queimou eles vivos. Veio fogo do altar e queimou os filhos de Arão, Nadab e Abiú, exatamente porque eles ofereceram ao Senhor fogo estranho. Está lá em Levíticos 10, de 1 a 2. Então, assim, Davi preocupou-se com isso, com esses rituais, com a maneira certa. Então, ele destacou todos para os cargos certos, né, para cuidar do culto ao Senhor. Isso é muito importante, esse cuidado, né? E por último, para concluir, temos aqui que o reinado de Davi e de seu filho Salomão foi conhecido como a era de ouro de Israel. Os melhores reis que Israel já tivera, né? O primeiro Davi e o segundo seu filho Salomão. Então Davi reinou por 40 anos, vocês sabem disso, sendo 33, né, em Jerusalém e 7 anos e 6 meses em Judá, Hebron, né? O rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do seu reino vinha de Deus, né? Então o reino era grande, o reinado dele foi excelente, foi considerado um reinado de ouro, não porque ele era grande, não porque ele era bom, mas porque ele considerava que grande era o Deus que estava ajudando ele a governar. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos tu damos. Então, ele diz, olha, quem sou eu, quem é o meu povo para que o Senhor possa olhar por nós? Né? E realmente, quem somos nós, né, irmãos? Quem somos nós para que Deus, na sua grandeza e infinita glória, nos dê tanta coisa? O Senhor nos abençoa com coisas que não merecemos. O Senhor nos dá dádivas, nos dá a fé para crer nele. O Senhor nos dá a saúde, a força para trabalhar. O Senhor nos dá a alegria da salvação. O Senhor nos dá o prazer de poder adorá-lo, de poder a honra, né, de poder reverenciá-lo como Deus, como Rei das nossas vidas. E nos mandou o maior presente que qualquer pai pode dar. Ele mandou o seu próprio filho ser o nosso holocausto, ser o nosso sacrifício, para que nunca mais precisasse morrer animal nenhum, para que os pecados fossem perdoados. Ele mandou o seu filho Jesus. Está lá em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou este mundo pecaminoso, cheio de defeitos. Ele amou-nos de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós. E todo aquele que cresce no seu filho seria salvo. Então, isso não tem preço, né? O que Deus fez por nós, a grandeza do reino de Deus para nossas vidas é enorme, é maravilhoso. Então, Davi tinha essa noção, né? Ele diz, quem sou eu? Né? Olha que humildade, né? Quem sou eu e quem é este povo, o meu povo aqui de Israel, para que nós pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Ou seja, o Senhor nos deu voluntariamente porque Ele quis, né? O Senhor, Ele é Deus, nós servindo a Ele ou não, Ele continua sendo Deus, né? Então, porque tudo vem de Ti,
Ele disse: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, tudo que eu faço vem de ti. O Senhor me dá tudo, né? Então assim, das tuas mãos nós recebemos tudo. Como não agradecer, né? Como achar que é mérito meu? Não. Irmãos, se você toca bem, se você canta bem, se você prega bem, não é mérito seu, meu querido. É mérito de Deus, é Deus que te deu. Deus te deu este dom, então não se exiba, não coloque para si a glória. A glória é de Deus. A honra é de Deus, o dom é de Deus, né? Ele que deu e tem que ser colocado na conta de Deus, é dele, né? Quem somos nós para querer ser alguma coisa, né? Então que Deus abençoe a todos vocês. Entre no nosso canal, tá? Clique lá em inscrever-se. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Assista as aulas, você vai receber as aulas do meu canal, Reflexão EBD Channel. E você pode ser abençoado através deste canal, tá bom? Das lições bíblicas que eu ministro aqui. E ore pela minha vida, ore pela minha família, que possa cada dia estar postando aí as aulas e vocês juntamente conosco aprendendo, adorando e crescendo na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula, se assim Deus permitir.